Então, bom dia a todos. Na última aula, nós falamos a respeito do imperativo. Vocês se lembram dele? Então, só para a gente relembrar, né? O imperativo afirmativo, que é o que nós estamos vendo nesse momento. Nós não temos a conjugação no tu, no jo, perdão. No jo, começa a partir do tu, né? Da conjugação, porque, segundo a regra, você não dá ordem a você. Você dá ordem a outros. E o imperativo serve para isso, tá? Oi, Júlia. Bom dia, querida. Página 7, tá? Sabrina está entrando. Vamos aguardar mais um pouquinho para ela também entrar e já começar junto com todo mundo. A Marega. Então, queridos, imperativo afirmativo é quando eu dou uma ordem, claro, né? Como o próprio nome já diz, afirmativa. E nós não temos a conjugação no jo, começa no tu. Alguns livros não trazem a conjugação também no nos outros, tá bom? Porque se eu não dou ordem para mim, o nos outros eu me incluo. Então, não traz a conjugação em alguns livros, mas neste caso existe, é a mais fácil, que é só tirar a letra R do verbo e colocar a letra D, tá bom? Bom dia, Sabrina. Nós estamos na página 7, tá bom, querida? Então, nós fizemos alguns exercícios, né, com o uso do imperativo, ouvimos a música La Júrame, de Maria Grever, e hoje nós vamos ver, então, na página 7, alguns verbos que eles são irregulares no imperativo. Então, normalmente, a regra dos verbos no imperativo afirmativo é terminado em ar, você tira o R do final do verbo. Terminado em er, você tira o R do final do verbo. E terminado em ir, como ele segue, ele acompanha, ele se conjuga igual aos verbos terminados em er, a gente tira o finalzinho, ir, e troca pela letra E, quando nós estamos falando da conjugação no tu, né? Nos T, eu troco a vogal. Se acabava com A, por exemplo, habla, vai ficar hable usted. Se acabava com E, por exemplo, vende, parte, para o tu, nós vamos colocar a letra A. Venda, parta, para você, tá bom? Então, essa é a regrinha dos verbos regulares. Os irregulares, vocês têm aqui uma tabelinha, né? Os verbos decir, poner, tener, hacer, salir, venir, ir e ser. Então, por exemplo, né, ó, tem alguns que eles são semelhantes na hora de vocês fazerem a conjugação no imperativo afirmativo. O poner, o tener, o salir e o venir, vocês vão tirar, então, o finalzinho do verbo. Então, o poner, vocês vão tirar o E e o R, fica pon. O tener, a mesma coisa, fica ten. O salir e o venir, a mesma regrinha. Então, esses 4 verbos, poner, tener, salir e venir, vocês vão retirar o finalzinho do verbo, tá bom? O er ou ir do verbo. E o que sobrar é o que vocês vão utilizar para conjugá-los, tá? Nós estamos falando aqui o uso desses verbos na segunda pessoa, no tu. Os outros verbos já mudam e não segue essa mesma regra, né? Por exemplo, decir. Então, eu tiro praticamente tudo do verbo, né? A única coisa que sobrou do verbo decir aqui foi a letra D. O resto, joguei fora, né? O hacer, a mesma coisa, só sobrou a letra H do verbo. O restante eu não estou utilizando nada para fazer a conjugação, né? O ir, e o que vai ficar aqui também, né? E o ser, que eu também tirei quase tudo do verbo. Então, o que segue uma regrinha que eu posso dizer que vocês podem pensar da mesma maneira são esses 4 verbos, tá bom? O poner, o tener, o salir e o venir. É só tirar o finalzinho do verbo. Os outros, pessoal, tem que
lembrar mesmo como é cada um. Mas vocês podem ver aqui, ó, por exemplo, o decir, o a ser, né? Que só sobra a primeira letrinha do verbo. E o restante eu não utilizo para fazer a conjugação no imperativo, tá bom? Dúvida em alguma? Ô, Pro, acho que você se mutou, não dá pra te ouvir. Estão me ouvindo agora? Sim. Durante a explicação vocês estavam me ouvindo, né? Sim. Ah, então tá bom. Acho Aham. que só agora que eu... É a minha filha, gente. A minha filha de 6 anos já está me trollando. Vocês acreditam? Ela mandou aqui uma mensagem para ela entrar na aula de vocês. Eu queria só ver se ela ia conseguir fazer os exercícios, né? Amores, então vocês conseguiram entender mais ou menos como funcionam os verbos no imperativo, no caso aqui dos verbos irregulares? Sim, Pro. Tem uma coisa que eu não lembro se eu falei para vocês, acredito que sim, mas a gente vai retomar. Aqui esse quadradinho, ó, onde está escrito o, na página 7, antes da música. Está escrito assim, ó, em espanhol, os pronomes devem ir unidos ao verbo em 3 situações. Então, quando nós usamos um verbo que ele tem pronome, que ele precisa do pronome, o pronome vai antes do verbo. Por exemplo, me chamo Cláudia, me levanto às 6h30. Então, me vem antes do verbo, tá bom? Só que tem 3 situações que esse pronome, ele virá depois, junto ao verbo, grudado. Fica uma coisa só. Um destes exemplos são os verbos no imperativo, que é o que nós estamos estudando. Então, quais são eles? Ó, verbos no infinitivo, quando nós não conjugamos. Llamar-me, por exemplo. Ele vai me chamar hoje à noite. Ele vai llamar-me hoje à noite. Então, o me foi lá para o final do verbo chamar, tá bom? Outro exemplo é quando o verbo está no gerúndio. Esperando-te. Estou esperando-te para a cena. Estou te esperando para jantar. Só que esse te esperando, te vai lá para o final do verbo e gruda nele. E o terceiro caso, que é esse aqui do imperativo, independente do verbo, afirmativo ou negativo, tá bom? Com verbos em imperativo afirmativo. Então, cala-te, compra-le e obriga-me. Quero ver, obriga-me a fazer isso. Então, quero ver, me obrigue a fazer isso. Então, é uma ordem, né? Eu quero que você me obrigue. Esse obriga-me, o me foi lá para o final do verbo. Calha-te, cale-se, ou calhe a boca, né? Que a gente costuma falar. Então, o te foi lá para o final do verbo, tá bom? Então, nós temos essas 3 formas em que os pronomes, eles vão para o finalzinho do verbo. Quando o verbo não foi conjugado, quando ele está no gerúndio e, no nosso caso, quando ele está no imperativo. Seja afirmativo aqui, né? Que é o que a gente está usando. E depois a gente vai ver o caso do negativo, tá bom? Mais para frente. Então, nós temos um exercício, o exercício 5, no qual vocês vão preencher as frases com os verbos. Eles são irregulares, mas eles estão aí na tabelinha que vocês possuem no livro. Então, o verbo a ser, o poner, o ser, o salir, o venir, o tener. E vocês vão usá-los, então, para conjugar aqui, né, para completar as frases, tá bom? Vou dar um tempinho para vocês fazerem. E daqui a pouco a gente faz a coisa. Nesse caso, gente, o uso do vós outros, além de utilizar uma outra palavra, o vós, eles fazem uma pequena alteração no verbo também, tá bom? Então, aqui tem uma explicação a respeito disso. Ó. Já sabemos que em espanhol não se fala igual em todas as partes. Então, são 21 países que falam a língua espanhola. E em cada um desses países, que falam a mesma língua, tem a sua particularidade, né? Na América, os países de língua espanhola não costumam utilizar o pronome vós outros. A sua conjugação para dirigir-se a grupos de maneira informal. Então, não é comum utilizar o vós outros, tá?
A gente utiliza os tedes e os te, né? No seu lugar, em outros países, se utiliza o pronome os tedes. Então, quando eu estou falando com um grupo de pessoas, normalmente eu utilizo os tedes, tá bom? Tanto para expressar formalidade como informalidade. Então, vosotros não é tão utilizado. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente não utiliza esse tipo a gente não tem esse tipo de uso, né? Então, nós fazemos sempre vocês, você, tanto para formal como informal. E aqui está falando a mesma coisa, que tem países que eles utilizam os tedes é uso formal, tá bom? Mas eles utilizam para o informal também, como a gente usa o você aqui no Brasil. O uso do pronome vós no lugar do tu é outra marca do espanhol americano. Seu uso está estendido a vários países da Hispanoamérica, ou seja, América Central e América do Sul, que são países de língua espanhola, de forma geral ou parcial, como podemos ver no mapa abaixo. Então, os países que estão em vermelhinho, como vocês podem ver, eles utilizam voz em todas as classes sociais, tá bom? Então, independente se é rico, se é pobre, independente de qualquer coisa, eles utilizam da mesma maneira. Já nos que estão amarelinho, faz diferença entre classe social que se utiliza o vosotros, tá bom? Então, no Peru, aqui na Colômbia, na Venezuela, o vosotros não é utilizado para todo mundo. Existe uma especificidade, tá bom? O uso do vós no lugar do tu, ele provoca mudanças na ortografia e na pronúncia dos verbos conjugados. Então, como eu falei para vocês, não é só trocar o tu pelo vós, né? A palavra. A gente também faz uma alteração no verbo na hora em que nós fazemos essa troca, tá bom? Vamos estudar a conjugação do vós no imperativo, que é o que a gente está vendo agora. Então, vocês têm uma tabelinha aqui abaixo. Na verdade, na outra página, né? No outro ladinho. O imperativo para o tu. Então, o verbo hablar, nós só tiramos o R e ficou habla. Mas se eu usar no vosotros, nesses países que ao invés de usar o tu, eles usam vós, vai ficar o hablar. Então, é a mesma palavra, só que ela levará um acento. Então, habla é o verbo para o tu no imperativo. Só que se eu colocar vós hablar espanhol, eu estou falando com uma pessoa só, tá, gente? Não é mais de uma. Espero que fique claro para vocês. Às vezes fala assim, ó, tu habla espanhol ahora. Hable espanhol ahora, certo? Estou dando uma ordem. Fale espanhol agora. Só que se em vez de eu colocar o tu, usar o vós, que vem do vosotros, o vós, então vai ficar hablar com acento. É a mesma palavra, só coloquei um acento aí no verbo, tá bom? Piensa, nós vimos que ele é um verbo irregular, certo? Só que aqui no caso do imperativo, vai ficar como se fosse regular, tá bom? Pensar. Então, aqui eu só tirei o R e coloquei o acento. Tener, né? O verbo é tener. Mesma coisa, tirei o R e coloquei o acento. Comer, mesma coisa, tirei o R e coloquei o acento. Então, vocês podem perceber que os verbos, tanto regulares quanto irregulares, tá bom? No imperativo, no qual a gente usa o vosotros, o vós, né? A gente faz o quê? Tira o R do verbo e coloca o acento nele, tá bom? É isso que acontece com o vós no imperativo. Então, fica até mais fácil do que o uso normal dele, né? Porque no uso normal tem os verbos irregulares, como nós vimos agora há pouco, que sofrem algumas alterações. Aqui vocês puderam perceber que tanto o verbo regular quanto irregular, ele segue a mesma regra. Tira o R e coloca um acento no final do verbo lá, tá bom? Confuso, gente? A explicação, o que vocês acharam? Tranquilo, prof. Entendeu? Então, em suma, tira o R do verbo e coloca acento, quando vocês forem utilizá-lo dessa maneira, tá bom? É algo que acontece somente em alguns países, como nós vimos agora há pouco.
tá? Não são todos os lugares que utiliza o vós, outros no lugar do tu. Então, o vós é para uma pessoa só, tá bom? Então, vocês têm aí, ó, para conjugar os verbos no imperativo, utilizando o pronome vós, temos que tirar o R do final dos verbos e acrescentar o acentinho, que eles chamam de tilde, né? Então, rugar, limpio, súmate al equipo, que é o comercial que nós temos aí, né? Nós temos outros exemplos de verbo. Amar, comprar, rugar, vender, hacer, partir, venir. E somente o verbo ir, vocês podem ver que ele mudou bastante. Porque se eu tirar o R, eu vou colocar o acento só na letra I, vai ficar I. Então, nesse caso aqui, do verbo ir, ficou andar, tá bom? É o único que vocês podem ver aí que sofreu uma alteração mesmo, tá? Os demais tira o R e coloca acentinho na palavra, tá bom? Nós temos o exercício 1, então, que vocês vão fazer todos os verbos, gente. Vocês vão seguir esse exemplo, tá? Então, vamos lá. Vamos tentar fazer esse exercício aqui para a gente finalizar essa parte. Vou apagar este. E aí eu vou precisar da ajuda de vocês, porque nós vamos fazer juntos, tá bom? Página 8 agora, né? O exercício 1. Na letra A, eu vou tirar o R do verbo e vou colocar o acento. O verbo é cerrar. Como que ele ficará, então, desta maneira que a gente acabou de verificar? Como que fica, gente, a escrita dele? Eu não sei falar para cerrar. Cerrar. Então, isso mesmo, ó, tirou o R e colocou o acento no verbo. A mesma coisa para o hablar. Hablar. Então, tira o R e coloca o acento. O venir, da letra C, mesma coisa. Venir. A letra D. O salir. Então, aqui, tirei o R e coloquei o acento. A letra F. Desculpa, DE, né? Não é F, DE. A letra E é o verbo ir. Esse que é bem diferente, né? Então, nós vamos, neste caso aqui, escrever andar. Opa! Escrevi embaixo. Então, só esse que muda, tá bom? Bastante, né? Letra F. Letra F, tener. Então, aqui, letra maiúscula. Letra G. É o verbo dejar. Letra H. É o verbo hacer. Então, AC. Letra I. É o verbo decir. Então, ao invés de colocar decir, deci. Hablar, hablar. Cerrar, cerrar. Tá bom? Então, aqui, ó, o exercício 1 é só tirar o R e colocar o acentinho na vogal que sobrou. Com exceção, é claro, do verbo que nós vimos aí, do verbo ir, que vai ficar andar. Os demais é só seguir essa regrinha, tá bom? Então, pessoal, na próxima aula nós vamos fazer a nossa prova diagnóstica, bimestral. Não vai cair essa parte do imperativo, né, que eu não pedi para vocês estudarem, porque eu não sabia se ia dar tempo de explicar para vocês. Mas fica registrado aí para a gente poder fazer uma atividade em outro momento sobre o imperativo, tá bom? E aí, então, na próxima semana, a nossa prova. E depois a gente faz aqui o imperativo negativo, o vocabulário sobre coisas que ficam no quarto, né? Objetos do quarto. E a gente encerra, então, a nossa apostila. Tá bom, queridos? Amores. Beijinhos, então. Até semana que vem eu chamo vocês no WhatsApp para vocês começarem a prova pelo Zoom, pelo Classroom, tá bom?
Amores, beijinhos. Hasta la próxima semana. Fiquem com Deus. Tchau, Pro. Até semana que vem. Tchau. Tchau, Pro. Tchau, queridos. Hasta luego. Tchau, Pro. Tchau.